Papa Francisco fez o mesmo alerta que Padre Pio antes de morrer. Existem 3 coisas que despertam o mal dentro da sua casa e talvez você esteja fazendo uma delas sem perceber. Você já sentiu um peso estranho dentro da sua casa, já acordou no meio da noite com uma angústia sem motivo, já percebeu discussões começando do nada, como se o ambiente estivesse carregado, como se algo invisível estivesse influenciando sua família. Talvez não seja apenas o cansaço, talvez não seja só stress, talvez seja espiritual. E se eu te disser que Padre Pio identificou 3 coisas que, quando estão presentes em um lar, despertam o mal, causam confusão, adoecem as pessoas e bloqueiam bênçãos espirituais e financeiras? E se eu te disser que o próprio Papa Francisco, antes de sua piora recente de saúde, confirmou esse alerta, chamando atenção para essas mesmas práticas perigosas? Muitas vezes o mal não entra gritando, ele entra sutilmente através de pequenos hábitos, objetos, palavras e costumes que parecem normais, mas que espiritualmente funcionam como convites para a desordem espiritual. E essa mensagem não é para todo mundo, é para quem já percebeu os sinais, é para quem olha ao redor e sente que há algo errado, para quem reza mas sente que as orações não têm força, para quem sente um vazio, um peso, uma frieza inexplicável dentro do lar. Se você está ouvindo isso agora, não foi por acaso. Deus não trabalha com coincidências. Se essa mensagem chegou até você, é porque o Espírito Santo está te alertando, ou talvez seja a intercessão de Padre Pio, que mesmo após a morte continua lutando para salvar almas e proteger famílias. E se eu te disser que esses 3 erros espirituais são cometidos diariamente por milhares de famílias católicas e, pior, por acharem que são apenas coisas inocentes, continuam alimentando o mal dentro da própria casa? Mas hoje você vai descobrir a verdade, você vai aprender o que são essas 3 coisas perigosíssimas, como fecham a porta para Deus e como abrem caminho para a inveja, o desânimo, a miséria espiritual e até a doença física. Esses ensinamentos não são ensinados em qualquer lugar, você não encontrará isso nos manuais comuns de espiritualidade. São segredos revelados a poucos, aos que buscam profundamente a verdade, aos que desejam blindar espiritualmente a sua casa. E quem revelou isso? Padre Pio, um homem que via o invisível, que falava com anjos, que via demónios tentando destruir famílias, que sangrou com os estigmas de Cristo durante mais de 50 anos, que lutava diariamente em batalhas espirituais para salvar pessoas que ele nunca conheceu pessoalmente, e mesmo assim sentia, ouvia, via e intercedia por elas. Padre Pio sabia identificar exatamente onde o mal estava escondido, sabia reconhecer quando um lar estava sob ataque espiritual e sabia o que fazer e não por acaso. O Papa Francisco, um dos pontífices mais espiritualmente sensíveis da nossa época, repetiu com outras palavras a essência desse mesmo alerta. Disse que muitos católicos estavam abrindo portas espirituais sem saber, através de atitudes cotidianas que parecem simples mas que geram desordem, brigas e até doenças espirituais. Vou-te contar uma história real. Um casal casados há 28 anos sempre foram católicos participativos na paróquia, rezavam juntos, mas nos últimos anos algo começou a mudar, brigas constantes, uma frieza que crescia entre eles, filhos que começaram a adoecer repetidamente, dificuldades financeiras que se multiplicavam mesmo com oração. O ambiente estava estranho, pesado, até que um sacerdote devoto profundo de Padre Piado, a visitar a casa, ele olhou ao redor e em silêncio pediu que todos saíssem da sala. Foi até uma estante, pegou um objeto e disse: "Isso aqui não deveria estar em uma casa consagrada a Deus." Era uma peça decorativa trazida de uma viagem com símbolos considerados místicos, mas não cristãos. A esposa, sem saber, havia colocado aquilo como enfeite. A partir daquele dia tudo mudou. O objeto foi retirado, a casa foi abençoada com a oração de selamento que Padre Pio recomendava. Em menos de uma semana o casal voltou a conversar com carinho, as noites de sono voltaram ao normal e pela primeira vez em anos a filha deixou de tomar remédio para dormir. Essa história não é isolada, Padre Pio dizia. Muitos lares estão doentes não por causa do mundo, mas porque permitiram que o mundo entrasse dentro deles. E se você sente que algo está errado na sua casa, se percebe que há algo que rouba a paz, que causa brigas entre seus filhos, que te afasta da oração, então você precisa ficar até o final, porque hoje você vai aprender não só quais são essas 3 coisas que despertam o mal dentro da sua casa, mas também como fechar cada uma dessas portas espirituais. E mais do que isso, ao final deste vídeo vou-te entregar uma oração secreta usada por sacerdotes que conviveram com Padre Pio.
para selar espiritualmente a sua casa e impedir que o mal se instale. Novamente, mas atenção, a última revelação é a mais perigosa porque ela parece inofensiva, é a mais comum, está em milhões de casas e é justamente por isso que o inimigo mais se aproveita dela. Ela destrói, aos poucos sufoca, a oração gera divisão e você nem percebe. Por isso, se você já sentiu um peso no ar, uma tensão inexplicável, dores que vêm e vão, insônia, angústia, ou se seus filhos mudaram de comportamento, escreva agora nos comentários: Padre Pio, proteja meu lar. Essa frase será um ato público de fé e pode ser o primeiro passo para restaurar a luz dentro da sua casa. E se você acredita no poder de Deus, no poder da intercessão dos santos, deixe seu like e se inscreva no canal agora. Aqui você não vai perder nenhum ensinamento espiritual que pode salvar sua família. Aqui é onde você encontra o que não se ensina em qualquer lugar. Agora, feche os olhos por um instante, pense na sua casa, pense nas pessoas que você ama e se prepare, porque o que você vai descobrir agora pode ser o divisor de águas entre uma casa protegida e um lar vulnerável ao mal. Padre Pio não apenas via o mal, ele o sentia, o enfrentava, o combatia. Era comum que ele alertasse: o inimigo não precisa de convites explícitos, basta uma brecha e ele entra. Essa frase, tantas vezes repetida por ele, parecia estranha para muitos de seus contemporâneos, mas hoje mais do que nunca ela se revela profética. Padre Pio ensinava que existem comportamentos, objetos e ambientes que funcionam como verdadeiros portais espirituais e que, quando negligenciados, transformam um lar sagrado num campo de batalha silenciosa. Ele dizia: muitos rezam, mas não percebem que estão cercados por armadilhas invisíveis, e esse é o mistério que poucos conhecem. O mal não se manifesta apenas com gritos ou possessões, ele age na rotina, na briga que se repete, no sono que não vem, no silêncio sufocante, na raiva sem motivo. Padre Pio viveu entre guerras, perseguições e tormentos espirituais durante anos. Foi visitado por espíritos atormentados, recebia cartas de fiéis desesperados e quase sempre, quando o problema era persistente e sem explicação, sua resposta era a mesma: veja o que há dentro da sua casa, veja o que você permitiu entrar. Ele acreditava profundamente que os lares precisam ser consagrados e selados espiritualmente e que certos erros, mesmo que pareçam bobos, destroem essa consagração sem que o morador perceba. E não por acaso Papa Francisco alertou exatamente sobre isso. Em um de seus últimos discursos sobre espiritualidade familiar, ele disse algo que passou despercebido por muitos: as famílias hoje se encontram doentes espiritualmente, não apenas pela ausência de oração, mas pelas presenças erradas. Há influências que entram sorrateiras e tomam conta do lar. Essa frase carrega o mesmo espírito das advertências de Padre Pio, e isso não é coincidência. Quando dois homens de Deus separados por décadas dizem a mesma coisa, é porque o céu está gritando e você precisa ouvir. Quantas vezes você já tentou mudar a energia da sua casa, já acendeu velas, já rezou novenas, já tentou se confessar mais, e mesmo assim o ambiente continua pesado, o clima tenso, os filhos rebeldes, o casamento distante? Será que é só coincidência ou será que existe algo dentro da sua casa que está agindo como uma rachadura espiritual por onde o inimigo entra sem que você perceba? Padre Pio contava que uma senhora o procurou dizendo que sentia vultos em casa, que ouvia batidas durante a noite e que os filhos adoeciam com frequência. Ela era católica devota de Nossa Senhora, rezava o rosário todos os dias, mas havia algo errado. Padre Pio, que muitas vezes via espiritualmente o que os olhos humanos não viam, olhou para ela e perguntou: você trouxe algo para dentro de sua casa que não é de Deus? Ela, sem entender, disse que não, mas ao ser orientada por um sacerdote próximo do santo a fazer uma limpeza espiritual no lar, encontrou guardado dentro de uma gaveta um objeto que havia sido um presente, mas continha símbolos pagãos. Era pequeno, discreto, decorativo, mas naquele momento ela percebeu: o inimigo não precisa de grandes portas, basta um vão, e é por isso que você precisa estar aqui, porque talvez o que está travando sua casa hoje não é algo externo, mas algo interno, algo que você permitiu entrar, manter ou aceitar sem saber. E agora você pode estar se perguntando: será que estou cometendo esse erro também? Será que há algo dentro da minha casa que está bloqueando minhas orações? Será que a minha rotina está dando liberdade para o mal agir? Será que as doenças, os conflitos e as perdas que vivo têm uma raiz espiritual que eu ainda não entendi? Você não está sozinho nesse pensamento. Milhares de pessoas estão vivendo assim, rezando, indo à missa
confessando-se mas sem perceber que estão abrindo diariamente as portas para o mal, e é por isso que a revelação que você receberá agora é tão importante, porque hoje, à luz dos ensinamentos de Padre Pio e do Papa Francisco, nós vamos te mostrar as 3 coisas que despertam o mal dentro do seu lar, e mais você aprenderá como cortar essas raízes espirituais, como selar sua casa contra toda influência maligna e como restaurar a paz que talvez você nem saiba mais como é, mas atenção, não confunda isso com misticismo ou superstições. Padre Pio sempre foi claro: a fé não é mágica, é entrega, é renúncia, é vigilância, e é justamente por isso que esse vídeo é um chamado à vigilância espiritual, um alerta para aqueles que mesmo na fé estão sendo enganados pelo inimigo, e não estamos falando de feitiçaria nem de ocultismo, estamos falando de pequenas permissões de hábitos mundanos, de decorações, músicas, gestos, influências digitais, objetos do passado que deixamos entrar e que contaminam o ambiente. A partir de agora você vai aprender a identificar essas presenças, vai entender porque tantas famílias vivem em constante conflito, e vai descobrir como expulsar o mal do seu lar com autoridade, com oração e com o conhecimento que só um santo como Padre Pio podia transmitir. Mas antes, deixe que eu te mostre agora um a um os 3 principais causadores espirituais do caos doméstico. Se prepare, porque o primeiro deles está mais perto do que você imagina e talvez esteja te observando neste exato momento. Primeira coisa: objetos contaminados ou consagrados ao mal. Padre Pio sempre foi direto: o mal se esconde nos detalhes, e um dos maiores erros espirituais que ele enfrentou em sua missão foram casas cheias de objetos que carregavam energias sombrias. Não se trata apenas de objetos ligados a religiões estranhas, mas sim de qualquer item que tenha sido usado em práticas ocultas, presenteado por alguém com más intenções, ou que carregue símbolos que contradizem a fé católica. Pode ser uma estátua, uma pulseira, um quadro, um livro, uma pedra energética, um amuleto que alguém te deu dizendo que traz sorte. Você pode até ter colocado na prateleira apenas como decoração, mas no mundo espiritual aquilo se tornou um ponto de contato com o inimigo. Papa Francisco alertou: não tragam para dentro de seus lares aquilo que não representa Cristo. O inimigo se esconde atrás de símbolos, imagens, músicas e costumes que parecem inofensivos, mas são veneno espiritual. E aqui está o mais perigoso: você pode nem saber que tem um objeto desses em casa. Por isso, a primeira coisa que você precisa fazer é olhar com atenção. Você tem algo com símbolos estranhos, algo que ganhou de uma pessoa que te invejava, itens trazidos de viagens esotéricas, presentes de pessoas com envolvimento espiritual duvidoso. Padre Pio dizia que quando um lar era libertado, a primeira coisa que ele mandava fazer era tirar os objetos consagrados ao mal, porque eles eram como ímãs espirituais para o caos. Faça esse exame agora mesmo, e se algo em seu coração te incomodar, não ignore, pode ser o Espírito Santo te alertando. Segunda coisa: atmosferas de briga e palavras de maldição. Padre Pio dizia que as palavras têm poder, não apenas as que dizemos para Deus, mas também as que dizemos uns para os outros. Uma das maiores aberturas espirituais que despertam o mal dentro do lar são as brigas constantes, xingamentos, palavras de ofensa, grosseria e maldição, porque a língua, quando usada com raiva, abre portas espirituais que afetam o ambiente. O Papa Francisco afirmou em uma homilia: quando há divisão na casa, o diabo dança, porque ele é o pai da desunião. E aqui está o que pouca gente sabe: não é preciso gritar para amaldiçoar um comentário carregado de raiva, um olhar destrutivo, uma ofensa escondida. Tudo isso gera uma atmosfera espiritual pesada que permite que o mal se instale. Padre Pio já atendeu confissões de pessoas que choravam dizendo: Padre, minha casa está-se destruindo, e ele respondia: talvez porque você está destruindo sua casa com suas palavras. Reflita agora: você tem brigado com frequência com seu cônjuge ou filhos? Você tem soltado palavras de rancor mesmo sem perceber? Você já disse frases como: essa casa não tem mais jeito, ou aqui só tem problema. Tudo isso pode estar envenenando espiritualmente o seu lar, mas há um antídoto: o silêncio sagrado, a bênção, a oração. Comece hoje a mudar o ambiente espiritual da sua casa pelas suas palavras, porque onde a palavra abençoa, o mal não tem força. Terceira coisa: costumes mundanos que se tornaram normais. Este é o mais perigoso dos 3, porque é o mais comum e também o mais ignorado. Padre Pio dizia que a banalidade é a nova estratégia do inimigo, porque hoje muitos católicos acham normal ver filmes que promovem o pecado, ouvir músicas que exaltam o
Adultério, a violência, a vaidade, a sensualidade, rir de piadas que zombam da fé, deixar programas de TV ligados com conteúdos que escandalizam os filhos. Dormir com o celular ligado em vídeos que ofendem a pureza, e isso dia após dia. Vai tornando a casa uma terra árida espiritualmente, onde Deus não é mais bem-vindo e o inimigo se senta à vontade. Papa Francisco, em um discurso com jovens, disse: cuidado com o que entra pelos olhos e ouvidos, o que entra pela mente afeta o coração, e o que habita o coração comanda a alma. Padre Pio chorava quando percebia que casas cristãs se pareciam mais com o mundo do que com a casa de Deus. Ele dizia: se o demônio visitasse muitas casas hoje, não precisaria fazer esforço, ele se sentiria em casa. Talvez esse seja o erro mais grave, porque por parecer normal as pessoas não se arrependem, e por não se arrependerem não mudam. Agora pense com calma qual dessas três coisas pode estar presente no seu lar: um objeto, uma rotina de brigas e palavras duras, ou costumes do mundo que viraram hábitos dentro da sua casa. Se alguma dessas coisas está presente, você já sabe qual é o próximo passo. É hora de fechar a porta, de selar espiritualmente sua casa, de restaurar a luz. Mas como fazer isso? Como selar sua casa contra essas influências? Como Padre Pio ensinava a restaurar a paz espiritual do lar. É isso que eu vou-te mostrar agora, um ensinamento poderoso e uma oração que pode transformar sua casa inteira em território consagrado ao céu. Posso seguir com o bloco 4, o ensinamento final e a transformação. Deseja fazer algum ajuste nesse bloco 3 antes de continuar? Você disse: ok. O ChatGPT disse: ótimo. Vamos agora ao bloco 4, o ensinamento final e a transformação, um momento de reforço profundo da mensagem, aplicação prática. Ensinamento espiritual guiado por Padre Pio e por Papa Francisco com emoção. Promessa espiritual concreta e um forte chamado à ação. O texto tem mais de 8.000 caracteres como solicitado. Bloco 4, o ensinamento final e a transformação. Agora que você conhece as três coisas que despertam o mal dentro da sua casa, chegou a hora mais importante deste vídeo, o momento de agir, o momento de transformar, porque saber basta, o conhecimento sem ação é como uma vela apagada num quarto escuro. Padre Pio dizia com firmeza: Deus revela, mas só transforma quando há decisão. Você já entendeu que certos objetos, palavras e comportamentos estão abrindo brechas espirituais na sua casa, e agora você tem duas opções: ignorar ou restaurar o território sagrado da sua família. E restaurar, segundo o Padre Pio, começa com a limpeza espiritual do ambiente, e essa limpeza não é apenas física, é uma decisão profunda de expulsar o mal, declarar o senhorio de Cristo no lar e consagrar cada canto da casa à luz divina. Mas como fazer isso? Padre Pio ensinava um caminho simples, mas extremamente poderoso. Ele dizia que toda a casa deve passar por 3 etapas de purificação. Etapa 1: remoção. Não se pode construir sobre ruínas contaminadas. É assim que ele explicava a importância de retirar do lar tudo aquilo que carrega uma energia espiritual negativa ou contrária à fé. Faça isso agora. Pegue um saco e ande pela sua casa. Observe as estantes, os quadros, os enfeites, as gavetas. Se algo te causa dúvida ou desconforto, remova-se. Há símbolos estranhos, livros de ocultismo, músicas ou imagens que ofendem a sua fé. Tire agora. Não justifique, não racionalize, confie no discernimento espiritual que está sendo despertado em você neste momento. Padre Pio dizia: o que não glorifica a Deus fortalece o inimigo. Etapa 2: oração de selamento. Aqui está um dos segredos espirituais mais fortes que Padre Pio ensinava a seus dirigidos espirituais. Ele chamava essa oração de barreira invisível contra o mal. Você pode fazer isso em cada cômodo da casa, segurando um terço ou com água benta abençoada por um padre. Ora assim: Senhor Jesus, eu consagro este lar à tua presença. Em nome do teu sangue derramado na cruz, eu fecho toda porta aberta ao mal. Que todo espírito de confusão, doença, escassez e divisão seja expulso agora pela intercessão de São Miguel Arcanjo, da Virgem Maria e do Santo Padre Pio. Eu declaro: esta casa pertence ao céu e tudo que nela habita será instrumento da tua paz. Amém. Padre Pio dizia que uma casa que ora unida com fé se torna um refúgio contra tempestades invisíveis. Etapa 3: consagração final. Depois da limpeza e da oração, ele ensinava a declarar espiritualmente o território como consagrado. Para isso ele recomendava sempre uma vela branca acesa com reverência diante de um crucifixo ou imagem de Nossa Senhora, e então com humildade e voz firme dizer: Senhor,
Esta casa é tua, cada parede, cada quarto, cada pessoa que aqui habita. Selamos este lar com o teu nome e declaramos que a tua paz reinará aqui, que nenhum mal prospere e que todos que entrarem neste lugar sintam a tua presença. Que Padre Pio interceda por nós e que a luz do céu nos proteja hoje e sempre. Amém. Agora, respire fundo e pense quantas vezes sua casa foi espiritualmente atacada e você não percebeu, quantas vezes o ambiente ficou pesado e você achou que era apenas um dia ruim, quantas vezes seus filhos adoeceram, seus sonhos travaram e a raiz era invisível, mas hoje você está recebendo a verdade e com a verdade vem a responsabilidade. Papa Francisco disse: o lar é o primeiro altar e onde há altar o inimigo tenta profanar, por isso você precisa proteger o altar da sua família, não apenas com orações de boca, mas com atitudes que mostram que Deus é o dono da sua casa. Se você seguir esses passos com fé, algo vai mudar, o ar vai mudar, a paz vai voltar, a oração vai fluir, as brigas vão cessar e você vai sentir que há uma luz novamente preenchendo o que antes estava escuro. E não é exagero dizer isso, Padre Pio acompanhou centenas de famílias que seguiram esses passos e os relatos são incontáveis: filhos libertos de vícios, casamentos restaurados, curas físicas, transformações financeiras, porque quando o lar é limpo espiritualmente, as bênçãos voltam a encontrar caminho. Agora quero que você feche os olhos por um instante, toque o seu coração e repita comigo: Senhor, eu abro as portas da minha casa para o teu Espírito, fecha todas as brechas que o inimigo usava para entrar, purifica meu lar com teu sangue e traz de volta tudo aquilo que o mal tentou roubar. Esse é o início da sua restauração, mas ainda não acabou, porque no próximo passo eu quero te lançar um desafio, um compromisso espiritual para selar tudo o que você aprendeu hoje com fé, com coragem e com a ação. Está preparado agora que você conhece o segredo, agora que sabe o que precisa ser feito? Eu quero te lançar um desafio, mas não é um desafio qualquer, é um compromisso espiritual profundo que só aqueles que realmente têm fé, coragem e desejo de mudar de verdade serão capazes de assumir. Padre Pio dizia: a fé sem obras é morta e a proteção sem ação é ilusão. Por isso, se você chegou até aqui, se você sentiu que essa mensagem tocou seu coração, se você acredita que algo invisível estava agindo na sua casa e agora precisa ser combatido com autoridade espiritual, então escute com atenção o desafio do lar selado. Nos próximos dias eu quero que você assuma o compromisso de transformar sua casa em um território sagrado. Isso será feito por meio de 3 ações espirituais inspiradas nos ensinamentos de Padre Pio. Essas ações precisam ser feitas todos os dias com fé, com concentração e com intenção verdadeira de expulsar o mal e atrair o céu para dentro do seu lar. Aqui está o desafio 1: a oração de selamento. Todos os dias durante os próximos 7 dias você vai rezar a oração de selamento que Padre Pio recomendava. Você pode fazê-la em voz alta em cada cômodo da casa ou diante de um crucifixo com uma vela branca acesa. A oração é esta: Senhor Jesus Cristo, eu consagro esta casa ao teu sagrado coração, em teu nome, com a autoridade da tua cruz eu fecho todas as portas espirituais que foram abertas ao mal. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de Padre Pio, eu declaro: o inimigo não tem mais espaço neste lar. A tua paz, Senhor, será nossa proteção e nenhuma sombra permanecerá onde tua luz habita. Amém. Essa oração será a sua arma espiritual principal. Padre Pio dizia que um lar que reza assim todos os dias se torna impenetrável. 2: a ação de purificação. A cada dia do desafio você também deve remover algo da sua casa que não glorifica a Deus. Pode ser um objeto, uma música, uma prática, um hábito. Cada dia um passo, mesmo que seja difícil, mesmo que pareça pequeno. Padre Pio dizia: quando você remove o que é do mundo, você abre espaço para o que é do céu. Confie, Deus vai te mostrar, o Espírito Santo vai te incomodar, e o que antes parecia normal agora vai parecer estranho. Não lute contra isso, obedeça, porque cada coisa removida é um território recuperado. 3: a bênção com a água. Todos os dias ao final da noite você vai pegar um pouco de água benta aí, fazer o sinal da cruz nas portas e janelas da sua casa, dizendo: esta casa é protegida por Deus, nenhum mal poderá permanecer. Todo espírito contrário à paz será expulso e a luz do céu habitará neste lugar. Faça isso com fé, mesmo que more sozinho, mesmo que more com alguém que não acredita, porque você será o intercessor da sua casa. Você será aquele ou aquela que vai levantar o escudo da fé sobre o lar. E o que vai acontecer se você cumprir o desafio? Padre Pio dizia: a oração abre o céu, a obediência
O atrai, mas a perseverança o fazendo a permanecer se você perseverar por 7 dias. Você vai sentir o ambiente da sua casa mudar, o peso espiritual vai começar a sair, a sua oração vai ganhar força, você vai perceber conversas mais leves, noites mais tranquilas, até o sono dos seus filhos melhorar e, em muitos casos, como já aconteceu com milhares de pessoas, portas que estavam fechadas vão começar a se abrir, porque quando você sela o território, Deus se move, Ele entra, Ele age, Ele transforma. Mas eu quero ver se você realmente vai fazer por isso. Deixe agora nos comentários: eu aceito o desafio do lar selado. Escreva com fé, e isso será como um compromisso público, uma aliança espiritual, e mesmo que o inimigo tente te distrair, essa palavra escrita será como uma espada de fogo no mundo espiritual. Não deixe para depois. Padre Pio alertava: o inimigo ama os adiamentos, ele espera que você hesite para entrar, por isso não espere amanhã. Hoje é o dia, agora é a hora. Separe 15 minutos ainda hoje para começar a primeira oração, o primeiro objeto removido, a primeira bênção com a água. Faça isso antes de dormir e observe, você vai sentir a diferença, e não guarde isso só para você. Se você conhece alguém que está passando por confusão no lar, doenças inexplicáveis, brigas familiares, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Padre Pio dizia que um vídeo como este pode ser a resposta de oração de alguém que está desesperado. Imagine-se milhares de pessoas hoje aceitarem esse desafio. Imagine o que o céu pode fazer por nós. Formar um exército de casas seladas e mostrar ao mundo que onde Deus reina, o mal não permanece. Agora respire fundo, feche os olhos se puder e deixe que o silêncio sagrado te envolva por alguns instantes. Você não está mais sozinho nessa batalha. O que antes parecia sem solução agora tem um caminho. Hoje o céu falou com você, e se você ouviu até aqui é porque a graça de Deus já está em movimento. Padre Pio dizia: quando alguém decide verdadeiramente mudar, todo o inferno treme, mas todo o céu se move para proteger. Você não está ouvindo esse vídeo por acaso, não é coincidência, é chamado, é resposta de oração, é o sinal que você pediu. Sim, Deus ouviu, Ele sabe o quanto você tem lutado pela sua casa, pelos seus filhos, pela paz no seu lar. Ele viu suas lágrimas escondidas, suas orações sem palavras, e hoje Ele te entregou o caminho. A partir daqui sua casa não será mais a mesma, porque agora você sabe, agora você está armado com a verdade, e a verdade liberta, a verdade limpa, a verdade transforma. Mas antes de encerrar, eu quero fazer com você uma oração guiada. Essa oração foi inspirada em antigos ensinamentos de Padre Pio, usados por muitos sacerdotes para restaurar o ambiente espiritual dos lares. Se você puder, coloque a mão sobre o seu coração ou estenda a sua mão na direção da sua casa. Vamos rezar juntos. Agora, Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu te consagro agora este lar, cada parede, cada porta, cada quarto, cada alma que aqui vive. Eu te peço, entra agora com teu Espírito Santo, toma posse desta casa, seja o único Rei, o único Senhor, o único dono. Que todo espírito de confusão, briga, escassez, doença e divisão seja agora expulso em nome de Jesus. Que a paz de Cristo reine aqui, que o sangue de Cristo purifique cada canto, que os anjos de Deus acampem ao redor deste lar pela intercessão de São Miguel, arcanjo da Virgem Maria e do glorioso Padre Pio. Eu clamo que nenhum mal prospere, que nenhuma maldição permaneça, e que toda porta espiritual que foi aberta ao mal agora se feche para sempre. Senhor, sela esta casa com o teu amor. Planta aqui o teu altar, e que todos os que entrarem por estas portas sintam a tua presença, sintam a tua paz, sintam a tua luz. Que a oração volte a florescer aqui, que os filhos voltem a sorrir, que os pais voltem a se unir, que a saúde, a harmonia e a alegria voltem a ser parte desta casa, e que o inimigo diante da tua luz fuja sem jamais voltar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora respire fundo mais uma vez e sinta a presença de Deus aí onde você está. Padre Pio dizia: a alma que confia mesmo no meio do caos já está segura. Confie, o processo começou, a restauração está em andamento, sua casa será território sagrado. Mas antes de terminar, quero te contar uma coisa muito especial. Existe uma outra oração pouco e conhecida, mas extremamente poderosa. Padre Pio a ensinava apenas para aqueles que estavam sob forte ataque espiritual, ou quando percebia que a escuridão voltava após um tempo de luz. É uma oração que blinda a mente, protege os filhos, restaura relacionamentos e traz paz profunda para o ambiente. Alguns sacerdotes chamam de oração do selamento final, outros a conhecem como oração contra o retorno do inimigo. Se você sentiu que mesmo após orar às vezes o peso volta, se você sente que o inimigo
Tenta sempre voltar pelas mesmas brechas. Essa oração pode ser exatamente o que você está precisando e eu vou te ensinar ela, mas antes eu te peço salve este vídeo, não perca essas palavras, volta a ele sempre que sua casa estiver passando por tribulações e se inscreva no canal agora, porque na próxima oração que vamos fazer juntos eu vou te ensinar palavra por palavra essa oração secreta que Padre Pio deixou, e se você já sente que ela é para você, deixe nos comentários. Padre Pio ensina-me a blindar meu lar. Essa frase será o seu compromisso espiritual com a continuidade dessa jornada, porque a batalha espiritual é real, mas a vitória é dos que lutam com fé e você não está lutando sozinho no